Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez. Hoje o tema será câncer. Vou explicar o câncer na forma da medicina e qual o conhecimento que o Alisson também tem, além da medicina convencional, né? Então, vou falar um pouquinho sobre o Alisson até o pessoal começar a entrar por aí. Então, nós estamos aqui hoje com o tema câncer, né? E o que o Alisson faz? O Alisson é médico, o Alisson é terapeuta, tenho formação na Unipaz, né, onde eu aprendi algumas coisas, né, depois no Instituto Biosegredo, né? Mas antes disso já tinha alguns conhecimentos em questão de sensibilidade, de perceber, ter percepção além do físico, do sensorial também, né? E no meu caminhar, na minha vida, eu fui aprendendo muitas das coisas através dessa captação, dessa percepção, né? Então, por isso que o Alisson ele é médico e terapeuta integrativo. Ele trabalha de uma forma mais holística, integrando tudo, né? E hoje o tema aqui no Instituto Humanas Psique. Por que Instituto Humanas Psique? Por que eu coloquei Instituto Humanas Psique? Humanas significa o seu quinto corpo mental, superior, ou mental abstrato. Lembra quando eu coloquei para vocês sobre os corpos sutis? Vou mostrar para vocês aqui na telinha. O quinto corpo mental é esse aqui, ó. O terceiro de cima para baixo. O terceiro de cima para baixo, né? Onde está armazenado todo o nosso projeto de formação. Então, o Alisson, para ter esse corpo físico, ele tem essa criação, essa formação do quinto corpo mental. E isso vai sofrer influência do mental inferior, como havia colocado anteriormente. Então, todo desequilíbrio, toda patologia que causa um dano, uma deformação neste corpo físico, seja uma alteração do membro, falta de um órgão, cegueira, perda da audição ao nascimento, né? Isso está relacionado a fatores que vêm de crenças que estão impregnadas no mental inferior, né? E o que acontece para as pessoas terem essa percepção, essa modificação? Isso acontece quando a pessoa ela toma a consciência, ela começa a estar íntegra neste processo, acessando o quinto corpo mental e não permitindo que memórias que estejam no mental inferior atrapalhem o seu processo de formação, né? Isso é um tema que vai ser colocado hoje também no câncer, né? Como funciona isso? A palavra câncer, todos nós sabemos, é um tabu. Não só para os pacientes, para as pessoas, mas também para os profissionais da área da saúde. Mas por que isso é um tabu? O que significa isso? Por que as pessoas têm medo de pronunciar essa palavra câncer? A palavra câncer, no inconsciente coletivo e nas crenças limitantes que a sociedade carrega, nessa psicosfera doentia desequilibrada, que as pessoas insistem em carregar. Por que as pessoas têm medo dessa palavra? Porque quando a palavra câncer está relacionada com a palavra fim da vida, morte. As pessoas não dão uma expectativa em relação a isso. Porque quando você entra nessa questão, você vai estar relacionado à sua emoção. Há um processo de introspecção em que terá que falar sobre você, sobre os seus sentimentos. O que está passando por você? E é comum, isso é muito comum até hoje, em consultórios médicos, as pessoas não terem essa percepção do quanto é importante a pessoa entender como iniciou este processo dessa patologia, deste desequilíbrio que não inicia no físico, ele inicia no mental superior. Quando a pessoa permite que o mental inferior interfira nessa formação. Então, o que acontece? Quando você vai fazer uma avaliação e você faz o exame histopatológico, né, que é a biópsia para ver o que tipo de tumor está causando aqui, porque o tumor não é um câncer, o tumor é uma forma de crescimento de uma célula, de um tecido, e que depois você vai definir o tipo de tumor que é esse. Se pode ser só um processo inflamatório, ou se isso pode evoluir para um processo de patologia, desequilíbrio daquela célula, né? Então, quando você determina que um tumor ele passa a ser algo que não seja benéfico à sua célula, ao seu tecido de origem, né, e delimita isso como uma célula
indiferenciada, uma célula pouco diferenciada, significa que ela não se assemelha àquela célula, àquela unidade de origem do tecido do organismo. Aí, quando acontece isso, as pessoas definem esse tumor como uma célula cancerígena ou maligna, né? Por que tem aquele formato de um caranguejo, né? O câncer? Porque o câncer, a célula, o tumor maligno, ele não respeita limites. Ele atravessa a sua formação celular, do mesênquima, né? E ele começa a invadir as células vizinhas, as células adjacentes, os tecidos adjacentes. E quando você faz uma avaliação, seja na avaliação clínica, patológica ou até cirúrgica, né? Quando você pega a peça para estudar, e através da patologia, quais são as características desse tecido, né? E define se ele tem um grau de malignidade maior ou um grau de malignidade menor, né? Que posteriormente você faz o estadiamento para definir metástase, quanto ele é agressivo para aquele organismo, né? Você vai observar o quanto isso pode influenciar na sobrevida do paciente. Aí o que acontece? Aí as pessoas colocam isso como uma questão de hereditariedade. Aí nós voltamos àquela questão do padrão vibracional. Para você definir o seu corpo físico, como eu falei anteriormente, que são os corpos, quem define o corpo físico, essa parte física que é a carcaça da alma, é você. Mas para você, aí você chega no médico, você tem predisposição, porque na sua família tem essa tendência. Mas tudo bem, se uma família tem tendência a desenvolver, suponhamos, câncer de pulmão, aí a pessoa fala que se a pessoa é tabagista, se a pessoa tem hábitos que favorecem a formação de um tumor, de um câncer pulmonar, e essa pessoa também tem fator hereditário familiar, por que acontece isso? Porque essa alma, ela vibra em um padrão que permite esse sentimento, essa formação desta célula, que ela passa a ser pouco diferenciada em relação à célula original. Vou contar uma historinha que aconteceu uma vez comigo no hospital. Isso aqui em Fortaleza. Eu atendendo uma cliente, ela trouxe a mãe até mim, a mãe estava com tumor de endométrio, né, que estava disseminando, já estava com metástase. O que é metástase? Quando já não está localizado no órgão de origem, onde iniciou o processo de câncer, o processo cancerígeno, né, esse processo neoplásico. Neoplasia não significa câncer, não significa tumor maligno. Neoplasia é o crescimento novo, de novas células, mas isso não significa que seja uma célula maligna, pode ser benigna. Pode ser só uma má formação de um crescimento desordenado, né? Então, quando ela chegou até mim e falou assim, doutor, eu queria entender por que nós desenvolvemos câncer. E eu perguntei para ela, no seu conhecimento, como você entende isso? Ela, olha, no meu pouco conhecimento, eu entendo que não é algo que nós pegamos nem passamos para ninguém. E ela estava internando a mãe em estado terminal, o pai já estava internado com tumor testicular disseminado, né? Eu expliquei para ela, olha, o câncer, ele não é um vírus, não é uma bactéria, não é um fungo, você não pega nem passa para ninguém. Mas quando você vai fazer um estudo histopatológico, uma biópsia deste tecido, e você manda para o laboratório para análise patológica, ele vai definir, classificar sobre o grau de diferenciação deste tecido em relação ao tecido que ele se encontra. Então, quando você tem um tecido, uma célula, que começa a crescer de forma desorganizada, suponhamos no intestino, e quando você manda para o laboratório para fazer o estudo histopatológico e definir que tipo de grau, que tipo de agressividade, que tipo de proliferação, de diferenciação que é essa célula, ele vai determinar um tipo de padrão celular que não se iguala ao tecido em onde ele está. Por exemplo, como eu dei no intestino. Mas ele se iguala a um sistema tecidual celular semelhante ao que se encontra, por exemplo, no pulmão da pessoa.
Isso é uma das características de uma célula maligna. Ela pertence a você, é uma célula que originalmente ela era do intestino, mas ela começou a crescer de forma desorganizada e se transformou em uma célula que não é daquele local. Uma célula pulmonar, de um tecido pulmonar. E ela passa a agredir todo o tecido local intestinal. Isso é a característica de uma célula maligna, de um tumor, de um câncer. Eu explicando para ela. Mas por que acontece isso? Isso é um vírus, é uma bactéria, um fungo? Não. É um agente agressor? É algo que vem de fora e agride, causa o câncer? Olha, se nós formos parar para ver. Como se explica você comer algo que é cancerígeno, você beber algo que é cancerígeno, que delimitam como cancerígeno, né? E existem pessoas que bebem esse mesmo líquido, comem essa mesma comida e não desenvolvem. Aí quando você faz o estudo na oncologia, que é o estudo do câncer, das neoplasias, desses crescimentos, existem também as células de defesa do organismo, os mecanismos de defesa que o organismo tem para combater o câncer. Mas não combate. Mas como se explica isso? Você combater o seu próprio corpo, destruir uma célula que é originária sua e que existe no seu organismo? Aí eles vêm com o quê? Com a quimio e com a radioterapia. Como que justifica você destruir todo o seu organismo através de quimio e radioterapia para salvar o seu corpo? Aí eu expliquei para ela. Essa célula passa a crescer de forma desordenada, desorganizada, quando falta um sentimento daquela alma que vai do início da formação dos corpos, que ela vem lá do mental superior, passa pelo mental inferior, onde estão as crenças limitantes, os medos, os julgamentos, e isso interfere na formação. Falta de amor, falta de conhecimento sobre isso. Aí quando a pessoa ela alimenta esse padrão vibracional com energias de medo, de raiva, de vingança, de dor, de sofrimento, você deixa de alimentar o amor próprio. E essa célula capta esse sofrimento, este dano. Para você ter uma célula modificada no seu DNA, porque o que acontece durante a formação do câncer? Ocorre uma modificação na cadeia de DNA. Para acontecer a nossa cadeia de DNA, lembrando que isso vem da formação do DNA espiritual. Para acontecer uma modificação na cadeia do DNA do corpo físico, essa cadeia ela tem que sofrer um dano que é comum a própria cadeia de DNA ela regenerar e voltar da forma originária. O nosso organismo ele pode passar por várias agressões físicas, toxicológicas e recuperar 100% sem nenhuma lesão. Quando você corta o cabelo, ele não volta a crescer normalmente sem nenhuma lesão? Da mesma forma, quando você corta o dedo, não cicatriza, ali existem células. E estas células, tanto do cabelo quanto do tecido, da epiderme, da derme, todos esses tecidos, eles se regeneram, voltam a formar da mesma forma sem nenhuma lesão. Por quê? Porque existe um princípio na formação de tudo que existe no universo, que é o amor. Então, quando uma célula, quando ela sofre uma lesão, voltando, isso. Então vamos lá. Então quando que o ser humano vai perceber isso? Quando você trabalha com essa... Aí eu expliquei para ela. Quando você para de alimentar com amor o seu próprio corpo, tudo que você tem, e dá energia, dá valor,
a crenças, a dores, a sofrimentos, e isso vai alimentando esta célula. Esta célula, ela capta essa energia de desamor, de falta de cuidado. Consequentemente, ela não tem um fluxo normal, ela não tem uma energia vital que mantém ela crescendo nesse padrão do amor. Consequentemente, ela cresce de forma desorganizada, não se reconhecendo como sendo parte daquele tecido. E ela passa a agredir, porque o criador dela, que somos nós, que é o ser humano, que deu essa formação, ele não tem essa percepção por inconsciência, né? Por ignorância de conhecimento sobre essa questão do perdoar, do amor, e ele intensifica essa energia do ódio, da dor, do medo, do sofrimento. A maioria dos casos que são originários são causados de forma inconsciente. E como que se dá a cura? Como que as pessoas se curam do câncer? Quando a pessoa ela é submetida a um tratamento de quimioterapia, radioterapia, ela passa por um sofrimento muito grande porque ela se vê sozinha. E quando esse diagnóstico é dado à pessoa, a primeira coisa que vem nela é uma coisa chamada morte, fim da vida, acabou. Então, este processo, quando você chega neste ponto, isso é um sinal que a alma lhe coloca para você pensar e voltar a olhar para você e cuidar de você. Quando as pessoas estão nesse processo de tratamento, elas são muito bem cuidadas. Toda a equipe multidisciplinar, seja os médicos, oncologistas, seja os psicólogos, terapeutas, os enfermeiros, fisioterapeutas, né? Serviço social, toda essa equipe multidisciplinar, ela vai cuidar com amor. E essa pessoa que não tinha essa percepção, essa consciência da importância do cuidar dela mesma, que muitas vezes ela delegava esse cuidar ao outro, se privando dela mesma e dando ao outro, seja o que for, seja o consentimento, seja dando o seu próprio poder ao outro, da decisão da própria vida, da sua felicidade, ela passa a reconhecer e entender através dessa fraternidade, quando ela recebe o auxílio, o apoio das pessoas que lhe ajudam nesse processo, né? Ela começa a entender o que é isso, o que é cuidar dela mesma, o que é amar-se, porque ela está sendo cuidada. Então, muitas das vezes, as pessoas que desenvolvem essa patologia são pessoas que elas têm uma ligação muito forte em doar, mas doar achando por obrigação, não por amor, por fraternidade, porque elas foram ensinadas por causa das crenças limitantes que você, para ser alguém, você tem que dar para o outro sem cuidar de você, ou aceitar que os outros coloquem a você coisas que não fazem sentido, que não te tragam um bem maior. Então, pessoas que aceitam que os outros colocam para elas, e não questionam isso, não filtram todos os sentimentos que vêm até ela, que causam dano, que denigram a imagem, que causam uma sensação de falta de amor, de falta de cuidado com ela mesma, ela está aceitando essa sentença que vem de fora. Muitas vezes não está relacionado somente a isso. Na própria natureza, no próprio universo, existem os campos energéticos. Existem pessoas que elas captam do sistema, do ambiente em que elas estão, como esponjas. Elas captam energias, captam sentimentos e assimilam para elas. No universo, tudo o que acontece tem um motivo. Quando uma pessoa ela faz a passagem, quando ela desencarna por essa patologia, o câncer, pode ser por vários processos. Pode ser por um processo de um dano, de uma culpa que essa alma carrega durante muito tempo, onde a sua crença limitante lhe coloca que, para o seu processo evolutivo, ela tem que desenvolver essa patologia para conseguir libertar, para conseguir se sentir livre de sentimentos, de dores, de culpas que ela vivenciou, por crenças limitantes colocadas que a evolução se dá através do sofrimento, através da dor, através de uma lesão deste corpo físico. Muitas das vezes é causado também por pessoas que elas entram no ambiente, elas captam essa energia de desequilíbrio
e elas vêm para harmonizar. É muito comum você ver em pessoas que, ao passar por esse processo da patologia do câncer e desencarnar, elas desencarnam de forma tranquila, sem culpa, sem remorso, entendendo, às vezes de forma consciente, às vezes de forma só sensitiva, sem ter a consciência total, só emocional, que elas estão cumprindo a missão delas. Então existem vários fatores que devem ser colocados. Aí fala, mas e os componentes externos? Alimentação, cigarro, álcool, amianto, exposição a agentes patógenos, tóxicos que possam causar isto. Preste atenção. Uma pessoa, quando ela vai se alimentar, quando eu vou me alimentar, quando eu vou cuidar da minha saúde, se eu estou em sintonia com o meu mental superior, se eu estou atento ao que é importante para mim, eu não vou permitir que nada que esteja em um padrão vibracional mais denso me atinja. Consequentemente, eu seleciono o que entra até mim. Só que a maioria das pessoas não tem essa percepção, por quê? Quando a pessoa ela é viciada, por exemplo, em chocolate, em doces, existe alguma coisa que gera um desequilíbrio interno e ela precisa suprir esse desequilíbrio através de algo chamado açúcar, que existe nos doces. Então ela sacia esse desequilíbrio e ela não entende o que está acontecendo. Ela não se escuta, ela não entende por que ela necessita tanto naquele momento do açúcar, do doce. E isso, consequentemente, é um dos processos que causa essa alteração. A falta de cuidar, a falta de olhar para dentro e entender e escutar o que o seu organismo, o que sua alma diz. Então, quando você, ao comer algo, ao beber algo, seja álcool, seja doce, seja um cigarro, isso pode ser patógeno para a pessoa, pode causar um dano no seu organismo físico, quando ela usa isso como um meio, uma forma de não se escutar. Ela vivencia aquele prazer e não entende por que ela joga isso para dentro. Então, quando você tem a sua plena consciência que você está bem e que você só vai aceitar o que traga um bem a você, você seleciona o que entra, você seleciona o que você fica exposto. E muitas das vezes não é só o ser humano, não. O próprio animal ele sabe disso também, de forma instintiva. Um animal, quando ele vai se alimentar na natureza, ele não come tudo. Ele, através de sua forma instintiva, seu campo energético, ele percebe o que é importante para ele naquele momento e ele come o que é necessário para a sua sobrevivência. Você não vê um animal selvagem obeso. Você vê um animal enjaulado obeso. Da mesma forma o ser humano. O ser humano que ele está em equilíbrio, que ele tem um discernimento, a lucidez do que é benéfico para ele, ele seleciona o que ele come. Ele sabe a quantidade exata e o que é necessário para ele naquele momento. Quando você chega em casa, quando você tem vontade de comer um doce, se você parar para pensar por que você tem tanta necessidade de comer um doce naquele momento e entender que sentimento que é esse, você modifica. Muitas das vezes falta docilidade com você mesmo. Falta um amor, um olhar para dentro, uma introspecção para cuidar do que vem para você através da sua alma. O câncer seria a cura da alma? A Mércia perguntou. Vem, Mércia. O câncer pode ser a cura da alma se a pessoa tiver a consciência. Muitas das vezes a pessoa desencarna inconsciente daquela passagem, né? Depois que ela vai ter percepção disso. Muitas das vezes não tem essa percepção. Mas o processo de você desenvolver essa patologia causa um despertar, uma dor física tão intensa, né? Física e emocional, que modifica a sua forma de ver a vida, onde você passa a olhar para dentro, passa a valorizar coisas que fazem mais sentido no seu caminhar, né? A Cris, todos podem se curar ou tem as pessoas que precisam passar pelo câncer mesmo que aprenda a se amar? Depende. Existem consciências que elas vêm para limpar o ambiente. Existem pessoas que elas passam por um sistema familiar, elas desenvolvem essa patologia, né? Mas isso não interfere no seu processo do caminhar.
porque elas já sabiam desse propósito delas. E elas aceitam e isso não modifica, que é um aprendizado, né? Isso traz mais aprendizado para aquele sistema que ela vivencia, para aquelas famílias, as pessoas que ela vivencia, do que para ela mesma, porque ela já tinha essa consciência. Depende do grau de consciência e da envergadura moral de cada ser, né? Como a crença e o autoconhecimento ajudam no tratamento? Como eu falei anteriormente, a crença ela vai interferir naquilo que você dá mais poder. Se você permite que o julgamento de alguém, que uma crença que você já carrega no mental inferior, na sua memória da alma, de sofrimento, de dor, de culpa, interfira na sua formação, no seu caminhar, você está dando poder a algo que não é você. Há um sentimento que você armazenou, né, que na maioria das vezes não existe, você cria por medo, por julgamento, por preconceitos, que você embutiu e assimilou isso como sendo uma verdade, né? E você coloca isso tendo mais força do que você mesmo, dando mais energia, mais valor, mais poder a uma crença do que ao seu eu superior, a você inteiro, né? Então, quando você percebe que isso é uma crença, quando você percebe que isso não é você, é algo que você assimilou, e você não permita que isso interfira no seu processo de formação deste corpo físico, e em tudo que aconteça a você, você se cura. Então a cura não vem de fora. Então quando você faz uma quimio, uma radioterapia, ou seja, uma medicação, você está tratando esse corpo físico. Mas muitas das vezes a pessoa se cura por quê? Não é por causa do remédio que curou, não. Quando a pessoa está com febre e ela toma uma medicação antitérmica para cortar essa febre, alivia a febre, mas é o tempo que a alma vai ter para entender por que ela desenvolveu esse processo inflamatório que gerou a febre, seja qual for. É o tempo de despertar da consciência dessa alma para ela reformular o seu sistema imunológico e começar a combater esse desequilíbrio que gerou a febre. Da mesma forma o câncer. Quando você entra com a química, com a radioterapia, é o tempo para essa alma acordar através dessa dor física, da exposição que ela tem perante todos os sentimentos que passam pela memória, pela consciência dessa pessoa, onde vai passar sentimento de impotência, sentimento de final de vida, de abandono, né? Mas abandono de quê? Dos outros com ela? Não. O abandono começa primeiro de você, quando você se abandona. Então, quando você passa por esse processo da química, da radioterapia, que você percebe que você existe, que você está sentindo dor neste físico e que isso interfere no seu campo emocional, mental, espiritual, você acorda. Porque antes você vivenciava para quê? Para as dores, para os julgamentos, para os outros. E isso mostra, vem retratando em você através de um desequilíbrio físico que causa a doença, né? Muitas das vezes é uma doença viral, fúngica, bacteriana, e isso pode evoluir para patologias mais graves, como o câncer, né? Vamos lá. Como reage nosso cérebro ao receber o diagnóstico de câncer? A primeira coisa que acontece é que a pessoa ela entra em estado de choque, que é o mais comum. Porque quando você recebe o diagnóstico de câncer, é o que eu explico no hospital para os pacientes, para os acompanhantes. É muito comum os acompanhantes virem com o paciente e eles negarem para o próprio paciente que ele tem câncer. O médico relata, mostra, e eles querem negar o tempo inteiro. Por quê? O mundo não aceita uma coisa chamada morte. Porque é um sinal como se fosse o final. Não tem mais consequência, não tem mais continuação. Mas é a morte de quê? A morte é a morte da forma como você levava a sua vida, da forma como você dava valor a coisas que não têm valor no processo evolutivo. Então, toda doença, toda patologia que nos acomete, ela nos acomete para um motivo só: acordar, nos despertar para o novo, morrer o velho, morrer a forma como você levava a sua vida, matar tudo aquilo que causava um dano ao seu campo emocional, repercutindo no campo físico também. Então nós temos que dar essa chance e mostrar para o paciente que o câncer não é o final. O câncer é um sinal que a sua alma dá para uma chance nova,
para acordar. Então, quais são as pessoas que se curam do câncer? São essas pessoas que se permitem uma nova chance. São essas pessoas que se permitem amar, que haviam esquecido de amar anteriormente, porque estavam presas a crenças, a julgamentos, a sofrimentos, que não lhes davam clareza, lucidez, discernimento para entender o que era amar, amar a si próprio. Porque muitas das vezes elas não foram ensinadas a se amar. Elas foram ensinadas a valorizar algo que não sejam elas, algo que está fora, e que na maioria das vezes não tem valor no processo da evolução de cada um, desrespeitando a própria unidade, a ela mesma. Né? Então, quando a pessoa tem essa notícia, ela primeiro vai ter que se deparar com um processo chamado de morte, porque o câncer, ele reflete, ele remete ao sinônimo a como se fosse morte mesmo. As pessoas colocam como fim da vida e acham que não tem mais como escapar. Né? Então não é um processo de morte, é o processo de uma nova chance. E as pessoas que se permitem isso, elas se curam. A tendência é não ter mais câncer. Mas por que não vai ter mais câncer na Terra? Não vai ter mais câncer porque a medicina vai evoluir tanto que vai desenvolver um tipo de tratamento, seja através de medicação, quimioterapia ou radioterapia, que vai matar todas as células cancerígenas? Não. A medicina convencional não vai curar nunca o câncer. O câncer, ele se cura quando toda alma que nascer na Terra não aceitar mais nenhum dano causado a ele mesmo. Quando toda alma que nascer na Terra aprender e já nascer tendo consciência do que é amor próprio e não permitir que nada que esteja ao redor, seja no campo físico, na psicosfera, interfira no seu amor próprio. Assim, essas pessoas não desenvolverão mais câncer. Chico Xavier, alguns pensadores, algumas consciências enfatizam que a partir de 2056 não terá mais câncer na Terra. Mas porque a medicina que vai evoluir tanto? Não. Porque as consciências que estão nascendo na Terra não estão aceitando mais isso. São consciências de uma envergadura moral mais elevada que não permitirão um dano físico. Levado, pautado em crenças limitantes, nessa psicosfera doentia que nós temos, né, por causa disso. O que podemos fazer para não deixar o desespero tomar conta? As ferramentas que nós temos, né? A fraternidade, ajuda com profissionais da área, né? Ajuda dos familiares, né? É o acolhimento. Neste momento de dor, de sofrimento, de desespero, né? De não acreditar que possa ter uma luz, a melhor forma de você se curar, conseguir passar por esse desespero, é acreditar. Mas não é acreditar só no outro. Da mesma forma que alguém vem lhe ajudar, lhe amparar no seu processo de cura, é você acolher isso da mesma forma que a pessoa lhe acolha e cuidar de você. Quando você passa a observar, passa a sentir, ter consciência da importância de se cuidar, se amparar e melhorar, você se cura. E passa por esse processo de forma mais tranquila, não tão danosa, não tão agressiva, né? Da Lídia, né? Tudo bem, Lídia? Qual a relação do câncer e das emoções advindas de um trauma ou falta de amor próprio? Tem muita relação, né? Mas principalmente, quando já falei isso anteriormente, sobre o processo de resiliência, né? Quando você permite que o trauma que você vivenciou tenha um peso muito grande na sua vida, no que você carrega, no que você alimenta diariamente no seu pensamento, isso interfere nesse processo, né? Então tem uma relação muito grande com a formação de câncer. Pessoas que passaram por uma vivência onde aceitaram serem tratadas com desamor, né? Com falta de um cuidado, né? Com falta de carinho, com falta de acolhimento, de atenção, essas pessoas, para serem tratadas dessa forma, na verdade, elas já não se cuidavam, já não se amavam o suficiente para deixar que as outras pessoas faziam isso a ela também, né?
Então, quando você atrai alguém que lhe traga esse mal, que lhe traga uma falta de amor, que exercite até você, que venha até você de uma forma agressiva, que não respeite esse seu templo, né? Isso é um sinal que você também não respeita, porque você vibra no padrão que atrai esse tipo de pessoas. Então é um sinal para você acordar e começar a cuidar. Então, quando você passa a se amar, passa a se cuidar e você modifica esse padrão vibracional e eleva esse padrão, consequentemente você passa a atrair e vivenciar com pessoas que estejam no padrão da mesma forma que você, que sejam carinhosas, que sejam respeitosas, né? Então, quando você recebe uma agressividade, seja verbal, seja física, de alguém, é um alerta para ver o que está acontecendo com você. Por que isso chegou até você? Significa que tem algo que você tem que cuidar de você. Então, quando você desenvolve uma patologia que causa um dano físico, significa que tem algo que você tem que rever dentro de você, né? Vamos lá. Para a Cris, para pessoas radicais, fica complicado o diálogo falando de evolução? Olha, nós vamos conversar com quem acha importante isso, com quem coloca isso como sendo importante. Não tem como você estabelecer um diálogo de um assunto, colocar um assunto para ser conversado, se a pessoa não coloca isso como uma coisa importante. Você tem que observar até onde vai aquilo, né? É o limite de cada um, né? Você se afiniza em um diálogo, você se envolve em um diálogo de tal maneira, de acordo com o seu grau de padrão, de acordo com o seu grau de interesse pelo aquele assunto, né? Lembra quando eu falei na semana passada sobre música? O tipo de música que você escuta é o tipo de vibração que a sua alma tem, né? Você pode melhorar, mas vai depender do padrão que você queira escutar, né? Assim como para o diálogo, para uma conversa, né? Como age a fé no processo da cura? O que é a fé? É amor. Quando você acredita que você é a fonte, faz parte dessa fonte criadora, né? Que tudo que vem de você, que emana de você, vem de uma coisa chamada amor crístico, né? Que você já nasceu perfeito, que você tem tudo pronto dentro de você e não permite que nada te abale. Fé é você acreditar e não ter medo, que você já está pronto e que nada possa interferir no seu processo, né? Fé é fácil? Não. É trabalhar amor, né? Quando você trabalha amor, está conectado intimamente, espiritualmente, emocionalmente, com a sua fonte criadora, isso é fé. Quando você tem dúvida da sua origem crística, da sua fonte criadora, você está abalado na fé, no amor próprio, né? A Lídia, ainda existe muito estigma para falar sobre o câncer, como uma doença que não é falada, reconhecida. Ainda existe muito medo do câncer, mas por causa disso, Lídia, são as crenças limitantes, o que a sociedade coloca, né? A própria sociedade médica, ela não sabe dialogar. A própria sociedade médica, ela não trata paciente. Então, quando o paciente ele vai no médico, ele não trata do pessoal. Ele não trata daquilo que está na frente dele, que chama-se humano. A faculdade de medicina ela não entende, ela não sabe tratar o humano, ela sabe tratar uma coisa chamada corpo, carne. Porque a maioria não sabe o que é alma, a maioria acha que isso não tem valor. Então, quando o ser humano, quando a medicina entender e perceber que a parte principal não é o corpo físico, é a alma, aí eles vão começar a reconhecer uma coisa chamada humano. Por enquanto, a medicina não sabe o que é humano. Está longe disso ainda. Muitos médicos, uma minoria. Muitos médicos assim, no mundo. Mas em relação a conhecimento de humanidade, a maioria dos médicos não sabe o que é humano. Eles sabem o que é carne. Tanto que como que você define curar câncer com químio, com radioterapia? Como que você coloca na oncologia que o próprio sistema imunológico cura câncer? Como que você mesmo vai destruir a sua própria célula que você criou? Isso é falta de amor. O seu próprio organismo, o seu próprio sistema imunológico destruir a sua própria célula, isso não é amor. Eles não perceberam isso até hoje. Estamos caminhando para isso, né? Qual a importância de se cuidar da saúde emocional após o diagnóstico? Muito importante, 100% importante. Porque
Foi o que eu falei aqui. O médico, ainda bem que as novas gerações estão acordadas, estão percebendo isso, né? E muitos médicos que estão formando agora, eles não aceitam mais essa questão só do físico. A questão do espiritual, quando eu falo espiritual, é o campo emocional, sensorial, olhar o outro como humano, né? Existe um trabalho sobre a questão da humanidade, você trabalhar com a humanidade nos centros de saúde, né? Isso tem até uma referência, estudos que são importantes nessa especialidade, que fica em Barbacena, Minas Gerais, né? Porque Barbacena é conhecido como a cidade onde tinha o maior número de manicômios, né, de hospícios no Brasil, né? Onde chegavam os vagões de pessoas lá e elas eram esquecidas e morriam lá, né? Por falta de quê? De humanidade. Chegavam vagões, morreram mais de 100 mil pessoas em Barbacena, que foram esquecidas pelas famílias. Pessoas sãs, né? Por vários problemas. Que as famílias colocavam como sendo mais importantes os bens materiais, né? Valores materiais, valores culturais, sociais, do que o próprio humano. Então, como que você esquece de um ser humano dentro de um manicômio, dentro de um hospício? Isso é o que a medicina fazia. E ainda faz até hoje. Não na mesma intensidade, mas travestida de clínicas psiquiátricas. De alguns psiquiatras que não entendem sobre alma. Eles entendem sobre doença física, doença mental. Qual o nome do remédio que vai tirar este sintoma? Mas e aquele humano que está sentindo isso? Como é que eu vou tratar este humano? Ele não tem valia? Então a maioria dos médicos, eles não olham para o humano, eles olham para a doença. Mas espera aí, esse humano não existe? É isso que acontece. Por que viver a espiritualidade é importante às pessoas pacientes ou não? Olha, para existir o Alisson fisicamente tem que ter um espírito, uma alma aqui dentro. Senão era um cadáver. Então tudo que existe na natureza, existe essa consciência do espírito. Seja no reino mineral, vegetal, animal, hominal e ascensionados, né? Das consciências que podemos alcançar e perceber e reconhecer, né? Então, se a pessoa não tem se eu sinto, lembra dos corpos que eu falei? Então, o corpo físico aqui, isso aqui é só uma carcaça. Ele só reveste esse campo energético que é o espírito, a alma. Mas o duplo etérico, ele dá o sentir. Um corpo físico, ele não sente se não tiver espírito, se não tiver alma. Por que ele não sente? Porque não tem sentimento, não tem a sensação. O que dá a sensação é o etérico. E o sentimento vem do corpo astral. Então, se você verbaliza, se você sente, significa que tem um espírito dentro de você. É reconhecer quem você é. Quando você reconhece e cuida de todos esses sentimentos, de quem você é, e reconhece a importância do espírito, né? Aí você passa a entender que existe humano, né? Aí a Cris, então a rádio e a químio não cura nada? As pessoas podem se curar sem essas terapias? Olha, vamos lá. Na verdade, nós não precisamos de nenhuma coisa que vem do externo para nos curar. Por que nós adoecemos? Porque nós esquecemos de nós. Por que nós buscamos nas plantas, nas alopatias, nas terapias a nossa cura? Porque nós não temos maturidade e permitimos, por falta de amor próprio, que desenvolvemos doenças no nosso corpo, desequilíbrio no nosso físico, que vem do corpo astral, que vem do corpo mental inferior. Então, as pessoas que buscam nos elementares da natureza fora deles, seja na rocha, na planta, no animal, em outras consciências, ele na verdade está pegando fora algo que ele não reconhece que tem dentro dele e acha que é de fora que está curando. Mas a humanidade, ela caminha para isso, a ponto de chegar um momento que não teremos mais doenças físicas, porque reconheceremos a importância do amor próprio, do quanto somos conectados a essa origem crística que somos nós. Então, enquanto nós carregamos essas dores, essas crenças armazenadas no mental inferior, nós continuaremos adoecendo até acordarmos para entender que não é fora, é dentro.
químio, radioterapia, cura? De uma forma, promovendo a dor, o sofrimento e o desespero da pessoa que não quer olhar para dentro. Para chegar nessa dor, nesse desespero, significa que essa alma ela tem uma dificuldade muito grande de se conectar com ela mesma, de reconhecer o quanto ela tem que ter amor por ela, o quanto que ela é crística. Aí ela tem que passar por este processo para ela acordar. É todo mundo que tem que sofrer, que tem que sentir dor, que tem que ter câncer? Não. As pessoas que já têm essa consciência, elas não desenvolvem câncer. Como você explica uma pessoa que fumou a vida inteira, que bebeu a vida inteira e nunca desenvolveu câncer e morreu com 90, 100 anos sem ter nada? Quando você vai beber uma lata de cerveja, um copo de cerveja, você precisa beber 10 copos de cerveja. Se você tem o prazer de sentir o sabor, uma lata, 2 latas no máximo é o suficiente. Mais que isso é desnecessário. Quando você gosta de comer um chocolate, quando você gosta de algo, você saboreia. Mas quando você passa do limite, significa que tem algo em desequilíbrio dentro de você. Aí é a hora de rever, né? Falta alguma atenção, escutar, né? Esconder do paciente que ele está com câncer ajuda? Depende. Existem pessoas que elas não têm maturidade para entender, mas todo ser humano ele sabe quando tem algo estranho. Todo paciente com câncer sabe que tem câncer. Assim como todo paciente quando vai fazer a passagem, ele sabe pelo menos uma semana antes que ele vai morrer, fazer a passagem. Eu observando no hospital sempre percebi isso, sempre avisei para meus companheiros, meus colegas. Olha, ele sabe, vocês acham que ele não sabe, mas ele sabe. Tanto no processo de câncer, doenças, quanto no processo de morte. Então eu sempre observei isso no hospital. Aquele paciente, quando ele vai desencarnar, quando ele vai morrer, na semana que vai morrer ele já sabe. Só que muitas das vezes vai dar maturidade de cada um. Às vezes o processo de morte é tão grande, é tão doloroso para aquela pessoa que ela não tem coragem de pronunciar a palavra morte. E ela tem um medo daquilo, ela não pronuncia, mas ela, no fundo, conscientemente, ela já sabe disso. E ela já se prepara para esse desenlace, né? Muitas das vezes ela não comunica, porque isso pode causar um dano não somente a ela, pelo processo de passagem, de despedida. Porque às vezes ela não consegue passar pelo processo de despedida da família. Ela tem uma dificuldade. Pode gerar uma perda, um sofrimento muito grande para essa pessoa. Então, muitas das vezes ela não comunica para a família, porque ela também vai sofrer mais se comunicar. Mas todo ser humano, todo humano sabe quando vai desencarnar. Não existe um que não saiba. Pode ser de forma inconsciente, mas ele sente isso. Tá? Quando uma criança nasce com câncer, tipo leucemia, da Aurenívia, tudo bem, Aurenívia? Pode ser por vários processos. Às vezes pode ser por algum dano que ela já vem carregando de outras vivências que está embutido na crença dela, no mental inferior, e que ela já nasce com esse tumor, com esse câncer, né? Só que ela consegue passar por isso. Por isso que é comum, a maioria dos cânceres pediátricos tem cura. Praticamente 90% ou mais dos cânceres, das patologias cancerígenas na pediatria tem cura. Porque a criança, quando ela nasce, ela não tem tanto sentimento de falta de amor, de desvalia, de incapacidade, né? De falta de amor próprio quanto adulto. Porque o adulto, no decorrer da vida, ele vai sendo contaminado por essas crenças, pela psicosfera terrestre. E ele passa a acreditar que ele não tem mais valor. Então é mais fácil para uma criança se curar de câncer do que um adulto. Porque o adulto já sofreu muitos danos, que foi imposto pela sociedade. Porque ela permitiu. Não é que a sociedade seja culpada, não. E nem a própria pessoa. Isso é por um processo de ignorância, que ela não tem essa consciência. E ela permite que o externo modifique a própria crença do amor próprio, a própria valia dela, né? Como a terapia do círculo da vida pode ajudar? Vamos lá. Olha, aqui a Adriana está perguntando, quem não conseguiu acompanhar a live, pode dar uma olhadinha no canal do YouTube? Beleza, isso aí, gente. Clica lá no link da bio que vocês vão ver todas as lives no YouTube. E dá um like lá que vai ser bom para todo mundo.
Então vamos lá, como a terapia de ciclo da vida pode ajudar? A terapia no círculo da vida, já aconteceu isso no processo que eu atendi uma cliente, em que foi convidada uma pessoa no círculo para representar o câncer que acontecia na família. E a criatura que foi manifestada, a pessoa que manifestou o câncer, ela explicou. A doença câncer, ela não fazia parte daquele sistema familiar nem daquela pessoa. E o câncer, a pessoa que entrou representando o câncer, ela verbalizou que aquela pessoa queria ter o câncer porque ele não aceitava outro processo de morte. A pessoa quem atraiu esse processo do câncer. Então não foi uma patologia causada nem pelo sistema familiar, porque não fazia parte do sistema. E isso é muito comum. Existem muitas famílias que nunca teve nenhum processo de câncer e de repente aparece uma pessoa que tenha. Mas como explica isso? A medicina não fala que é hereditário? Não fala que é patógeno no meio e de repente essa pessoa desenvolve? Não era tabagista, não era etilista, não era exposta a nenhum fator agressivo, tóxico, que poderia causar essa lesão e ela desenvolveu? Então a medicina precisa evoluir, caminhar muito para entender muitas coisas que ela coloca sendo como culpa de algo que não é. Então você colocar que um alimento, que algo lhe cause esse dano, né, é pouco conhecimento. É limitar a humanidade a muito pouco. A humanidade é muito mais do que isso que a própria medicina convencional limita. A medicina ocidental. Porque a medicina oriental ela já está mais evoluída em muitas questões. A medicina ocidental está muito evoluída em tratar desse corpo físico. Mas na questão da alma, do que manifesta nesse corpo físico, ainda tem que caminhar muito. Né? O que mais? Tem mais perguntas, gente? Vou contar uma história muito legal que aconteceu. Quando eu morava em São Paulo, tinha um amigo que era um cirurgião oncológico. Né? Eu lembro que uma vez, em desdobramento, esse amigo meu, cirurgião oncológico, muito bom, né? Ele me mostrou um tratamento de uma paciente dele, que ele fazia o tratamento em outro hospital. E não era o mesmo hospital que eu trabalhava com ele. E no outro dia eu conversei com ele. Você está lembrado? Eu falei o nome da paciente para ele, só que ele nunca havia mencionado essa paciente para mim. E eu falei para ele sobre essa paciente. E eu perguntei para ele, você lembra dessa paciente que você atendeu? E ele havia atendido essa paciente 1 ano antes de eu ter esse desdobramento. Aí quando eu falei para ele no hospital, ele ficou assustado, ele ficou branco, que ele não entendeu. Mas ele perguntou, mas Alisson, como que você sabe dessa paciente se ela não era daqui desse hospital? Era de um hospital que você não trabalha, que eu atendia lá. Como que você teve conhecimento dessa paciente? Eu falei assim, pois é, me explica só uma coisa, o que aconteceu? Me conta a história dessa paciente. E ele disse, olha, o ano passado essa paciente passou comigo, ela estava com um tumor intestinal, com câncer intestinal disseminado, e quando ela passou, já estava disseminado para o pulmão, já estava na coluna, né? E quando ela passou com a nossa equipe oncológica da cirurgia, nós avaliamos ela, nós chegamos a abrir ela no centro cirúrgico para ver como estava, e percebemos que não tinha mais processo de cura. E explicamos para ela que estava muito grave, que os tratamentos convencionais já não surtiriam mais efeito. Aí eu falei, e aí, o que aconteceu? Aí ela pegou e falou assim, doutor, eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer nenhum tratamento e eu vou voltar com o senhor depois. Aí ele ficou assustado, ele perguntou, mas o que você vai fazer? Eu vou fazer um tratamento e volto depois para você avaliar. E o que aconteceu? 6 meses depois ela voltou com ele e ela não tinha nada no organismo. Ela foi curada. Porque ele tratou ela em desdobramento espiritualmente. Aí eu expliquei para ele. Então ele não tinha essa consciência de espiritualidade, de desdobramento, de tratamentos que não são do físico, mas que são responsáveis pelo que se manifesta no físico. Aí ele passou a perceber, entender como que essa paciente que estava em estado terminal conseguiu se curar. Porque ele foi quem fez o tratamento dela espiritual em desdobramento. Então são vários aprendizados que a própria medicina convencional, se não modificar, se não abrir mais a mente, não vai conseguir entender. Se não entender o humano além disso que é corpo, que é carne.
Então devemos observar de forma íntegra, holística. Por isso que o Alisson não trabalha só com a medicina convencional. A medicina convencional é importante, claro, mas sozinha ela não está dando conta, não. Por isso que o Alisson trabalha com mais que a medicina convencional. E eu acho que deve ser para todo mundo isso, né? Então, quando as pessoas... uma coisa legal. Quando as pessoas elas buscam a medicina, seja a medicina alopática, homeopática, das plantas, quando ela busca isso fora, que eu expliquei anteriormente, ela busca por quê? Ela busca porque ela quer entender, buscar algo que pertence, que tem nesse elemento, que ela vai trazer até ela para fazer sentido, que ela não reconhece. Mas uma vez em conexão com o corpo físico, que reverbera nos corpos sutis, ela passa a reconhecer que tem nela e ela se cura. Mas é de fora para dentro por quê? Porque ela não reconhecia. Então a cura não está fora, a cura está dentro de você. Tá bom? Então, pessoal, estamos fechando aqui mais uma live. Espero que tenham entendido, né? Tudo é um processo que é de dentro para fora, né? Estamos todos aqui em aprendizado, né? Convidando vocês também, que semana que vem teremos outra live. Vocês podem acompanhar pelo YouTube, só clicar lá no link da bio, lá no Manas Psique no Instagram, e já acessam direto as lives, tá bom? Todos na semana que vem nós teremos a live na quarta-feira, no mesmo horário, né? E eu vou divulgar durante a semana o tema, tá bom? Qualquer coisa podem perguntar, estamos aqui. Abração a todos e até semana que vem. Tchau!